Olá, meus irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Na semana passada, o nosso assunto aqui foi a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, nos capítulos 13 e 14 do livro de Atos dos Apóstolos. Também falamos a respeito do Concílio de Jerusalém no capítulo 15. Foram muitos assuntos, eu sei, para uma aula apenas, de maneira que esta semana, hoje, nós vamos tratar apenas do capítulo de número 16. É a parte inicial da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Nos capítulos 17 e 18, ainda trata-se sobre a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Semana que vem, nós estudaremos o capítulo 17 e hoje vamos nos dedicar ao capítulo 16, o início da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Como prelúdio, como introdução do capítulo 16, nós vamos ver aqui o que está no final do capítulo 15, porque de fato nos serve de introdução para o capítulo 16. Nós vimos que depois da primeira viagem missionária que Paulo empreende junto com Barnabé, eles retornam para Antioquia da Síria e ficam lá, falando aos irmãos sobre as coisas que aconteceram na primeira viagem. Na sequência, depois de bastante tempo, eles resolvem, Paulo propõe que eles voltem pelas cidades que foram evangelizadas, a fim de confirmar àqueles irmãos daquelas cidades o evangelho que já fora pregado a eles. E Barnabé acha uma ideia muito boa e diz assim, vamos voltar. Só que Barnabé queria levar na companhia deles Marcos, João Marcos, que foi o escritor do Evangelho de Marcos. E Paulo disse, não quero que o Marcos vá com a gente, porque ele nos abandonou no meio da viagem missionária. Quando estávamos na Panfilha, ele quis voltar, ele voltou, foi fraco, e não quero que ele vá com a gente. E aí houve uma confusão entre o Barnabé e o Paulo a respeito da ida ou não de Marcos. Barnabé, que era um parente de Marcos, queria que ele fosse, e Paulo disse que não queria que Marcos fosse. E aí houve uma contenda entre os dois, de maneira que Barnabé saiu, pegou Marcos e saiu para a ilha de Chipre, a fim de pregar o evangelho lá, e Paulo tomou consigo a um dos irmãos que tinha voltado do concílio de Jerusalém, que era de Jerusalém, que tinha voltado do concílio com eles a Antioquia da Síria, a fim de falar aos irmãos sobre o posicionamento que os judeus de Jerusalém tiveram a respeito da questão da circuncisão e da não obrigatoriedade da circuncisão para a salvação. Pois bem, Paulo tomou consigo a Silas e encomendados pela igreja, veja, no versículo 40 do capítulo 15, diz que eles foram encomendados, ou seja, os irmãos da igreja de Antioquia oraram por eles, por Paulo e por Silas, e despediram-os para que eles fossem pregar o evangelho. Parece que, no caso do Barnabé, não aconteceu desse jeito, mas o evangelho certamente foi pregado pelos lugares onde o Barnabé ia passando junto com Marcos e outras pessoas certamente, e também foi pregado em Derbe, que foi uma das primeiras cidades que o Paulo chegou junto com Silas para pregar o evangelho. Paulo já tinha passado por aquela cidade, já tinha passado por Derbe, já tinha passado por Listra, Inclusive, na cidade de Listra, foi a cidade de onde vieram as pessoas malignas, dos judeus, para querer matar o apóstolo Paulo. E ele volta por essa cidade a fim de confirmar àqueles irmãos o evangelho que fora pregado na sua primeira viagem missionária. Ali, em Listra, encontraram um certo jovem chamado Timóteo. Veja, a partir daqui, o Timóteo passará a integrar essa segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. A gente não escuta mais falar sobre o Barnabé. Agora a gente escuta falar sobre Timóteo, que os acompanhava nessa viagem. E é interessante o que acontece com relação a Timóteo. Timóteo, segundo conta-nos o texto bíblico, era filho de uma judia, mas o pai de Timóteo era grego.
Aí Paulo, para não ter problemas com os judeus, digamos assim, circuncida ao Timóteo e eles partem para a viagem, rumando para outras cidades a fim de pregar o evangelho. Vejam que este ato da circuncisão não implicava a salvação, assim como foi visto no Concílio de Jerusalém. O Paulo efusivamente dizia que não era preciso fazer circuncisão para ser salvo. E a igreja de Jerusalém acabou por concordar com o apóstolo Paulo. Mas, para que não houvesse problema com relação à questão da negação da etnia do Timóteo, Paulo fez esta circuncisão e eles partiram para pregar o evangelho. E foram passando por vários lugares, incluindo a Galácia. Mas, quando eles quiseram ir pregar a palavra do Senhor na Ásia, naquela região chamada de Ásia Menor, eles foram impedidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo disse assim: não, você quer ir para lá, mas eu quero que você vá para outro destino. E Paulo, muito sensível à voz do Espírito Santo, foi para Troade. E em Troade, ele teve uma visão. Um varão da Macedônia que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. É isso que está escrito no capítulo 16 e no versículo 9. Lá no finalzinho do versículo diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Versículo 10. E logo depois desta visão, procuramos, olha a expressão, primeira pessoa do plural, procuramos partir para a Macedônia. Vejam, é o autor do texto de Atos dos Apóstolos se incluindo na narrativa. Ou seja, a partir daqui, Lucas está se colocando na narrativa. Diz assim: procuramos partir para a Macedônia. E na sequência do texto, há outros vários verbos que incluem o autor naquela narração, naquela cena que estava se passando ali. E escreveu Lucas: e logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Salmotrácia e no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia. E estivemos ali alguns dias. Então vejam, o Lucas, que é o escritor do livro de Atos e do livro de Lucas também, do Evangelho de Lucas, ele está se incluindo na narrativa aqui. E como era de costume, no sábado eles procuraram uma sinagoga a fim para estar em oração junto com os judeus e para pregar também o Evangelho aos judeus. Mas aquela cidade não tinha sinagoga. O que foi que eles fizeram? Não abandonaram a oração, desceram a um determinado rio, onde mulheres se reuniam certamente para lavar roupas, não sei, enfim. E ali no rio eles encontraram um lugar apropriado para a oração. Eles oraram e pregaram o evangelho para as mulheres que estavam ali. E havia dentre elas uma mulher chamada Lídia, que era uma pessoa distinta, uma pessoa importadora e vendedora de púrpura, que era da cidade de Tiatira. Já era uma mulher que servia a Deus, mas que não era batizada, e o Senhor Deus abriu o coração daquela mulher para as palavras que estavam sendo pregadas pelo apóstolo Paulo, de modo que ela quis ser batizada, e ela foi batizada ali pelos nossos irmãos, e eles passaram a ficar na casa dela, a se abrigarem na casa dela, e tornou-se um ponto de apoio para a pregação do evangelho por aquelas regiões. O que acontecia era uma coisa interessante. Às vezes que o apóstolo Paulo, junto com os outros apóstolos, saíam da casa de Lídia, uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, um espírito mentiroso, né? Mas que mentindo, adivinhando, dava vários lucros aos senhores dela, para aquela cidade também. Ela atraía pessoas para aquela cidade a fim de fazer mágicas, adivinhações, enfim.
E quando os apóstolos saíam para a evangelização, ela saía atrás gritando: esses homens que anunciam o evangelho, o caminho da salvação, são servos de Deus Altíssimo. E Paulo foi ficando incomodado com aquilo, de maneira que expulsou o demônio que estava agindo na vida daquela jovem. Versículo 18 diz assim: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E ali aconteceu um milagre. Na mesma hora, o espírito imundo foi embora daquela jovem e ela estava liberta pelo nome de Jesus. Os senhores dela ficaram enraivecidos, porque o motivo do lucro deles já não existia mais. E eles pegaram a Paulo, pegaram a Silas, o servo do Senhor, levaram até os magistrados da cidade e disseram assim: olha, esses homens aqui estão pregando uma coisa estranha a nós, estão falando que tem outro rei, estão dizendo coisas que são estranhas à nossa cultura. E eles merecem castigo. E como eram homens influentes, pegaram esses homens que estavam levando Paulo e Silas, eram homens influentes, pegaram os servos do Senhor e os açoitaram com varas, né? Bateram muito nos servos do Senhor e os lançaram na prisão. Mas, ao invés de Paulo e Silas estarem reclamando de Deus, blasfemando contra o Senhor dentro daquela prisão, eles estavam orando e louvando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Perto da meia-noite, diz no versículo 25, eles estavam fazendo isso. Estavam orando, estavam cantando hinos a Deus, e os outros presos estavam a ouvir, certamente não entendendo nada. Como é que esses homens, depois de terem apanhado tanto, depois de terem sido colocados no cárcere interior, tendo cadeias nos seus pés, sendo, presos e estando muito feridos, estão orando e estão cantando. Mas aconteceu outro milagre aqui, é o ano de viver milagres, né? O tema da nossa igreja é este, e aqui a gente está falando sobre os milagres que aconteceram no capítulo 16. E aí, Deus mandou um terremoto naquela prisão. Um terremoto que não derrubava as paredes da prisão, não derrubava o teto da prisão sobre os prisioneiros, mas que era um terremoto seletivo, digamos assim, que abria as cadeias e foram soltas as cadeias de todos que estavam na prisão. Quando o carcereiro viu essa situação, as cadeias abertas, ele pensou: e agora? Os presos fugiram, vou me matar, porque senão pela manhã eu vou morrer de todo jeito. Tirou a espada da bainha para se matar, para se suicidar. No entanto, Paulo gritou lá de dentro da prisão: homem, não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. E aí o carcereiro entrou na prisão de Paulo e disse assim: o que é que eu faço para ser salvo? E a pregação do evangelho alcançou aquele homem. Quando Paulo disse: creia, versículo 31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Através de ti a tua casa vai também se converter ao Senhor. Tu és o varão da tua casa e certamente a tua família te seguirá nessa fé. E isso aconteceu. Ele pegou a Paulo e Silas, levou-os para sua casa, tratou das feridas dele, e pela manhã os magistrados disseram assim: olha, solta esses homens, manda eles ir embora. E aí foram soltar Paulo e Silas, e eles disseram: não, peraí, eles nos bateram publicamente, nós fomos publicamente despidos, fomos envergonhados diante das pessoas, fomos açoitados diante das pessoas. Eles fizeram isso em público, então deve haver uma retratação pública, sobretudo porque nós somos cidadãos romanos. E aí foi que os homens tremeram mesmo, porque não era aquela maneira de tratar um cidadão romano, né? Não era aquela maneira de se tratar um cidadão romano. E aí os homens vieram, se retrataram, e os servos do Senhor foram tirados da prisão. E lhe dirigiram súplicas, disseram assim: olha, por favor,
vão embora, saiam desta cidade, como está escrito no versículo de número 39. Eles saíram da prisão, entraram na casa da Lídia, né? Que era a mulher do ponto de apoio, a casa de apoio, entraram lá na casa de Lídia e confortaram os irmãos. Disseram assim: olha, nós apanhamos, nós estamos feridos, machucados, mas o Senhor a todo momento esteve conosco. Mandou um terremoto na prisão, as cadeias foram abertas e nós estamos aqui, livres. E eles contaram o ocorrido e consolaram, confortaram os irmãos que estavam aflitos por aquela situação. Esta passagem da vida do apóstolo Paulo é uma prova de que Deus não nos abandona. É uma prova de que Deus está conosco, independente da situação que nós estivermos a passar. A presença dele nos garante a vitória. A presença dele, na verdade, é a nossa vitória. De maneira que estes homens estavam nessa situação, presos, tendo apanhado, mas eles estavam felizes. Lembra que nós estudamos sobre Pedro? Pedro que havia sido afligido, que havia sido colocado na prisão e que depois de terem saído da prisão estavam alegres, radiantes, jubilosos, por terem sido achados dignos de sofrerem pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Que este sentimento de Pedro, que este sentimento dos apóstolos, que este sentimento de Paulo e Silas, essa confiança em Deus esteja em nós. Que nós tenhamos a plena convicção de que nos momentos mais difíceis da nossa vida, o Senhor continua conosco. Quando nós não podemos caminhar, Ele nos oferece o seu ombro e caminha junto conosco. E quando nós não conseguimos sequer andar, Ele nos coloca nos braços e nos leva ao lugar de destino, ao lugar onde nós precisamos chegar. Deus te levará a lugares. E quando você não estiver conseguindo caminhar, clame a Ele, ore a Ele, cante hinos ao Senhor, faça orações ao nosso Deus, porque Ele certamente enviará um terremoto e vai fazer com que as coisas que estavam fora do lugar se alinhem, se organizem, porque Ele nunca abandona os seus servos. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana rica, cheia de bênçãos, e que na semana que vem você esteja novamente aqui, acompanhando esta aula, para continuarmos estudando sobre a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo.